António José Saraiva. História da literatura portuguesa. Capítulo 1. A Idade Média. As origens. Para compreender a evolução da literatura portuguesa até meados do século XVIII, é indispensável integrá-la na história cultural da Península Ibérica. A nacionalidade portuguesa completa a sua definição territorial e política com a conquista do Algarve e com a reunião das primeiras Cortes Nacionais, cerca de 1250. Mas os portugueses consideram-se espanhóis, como os castelhanos, leoneses ou aragoneses, e esta solidariedade hispânica leva-os a tomar um papel decisivo na Batalha do Salado, em 1340. No entanto, embora o castelhano fosse compreendido em Portugal, o português é já na época dos primeiros reis de Portugal não só uma língua escrita, mas também uma língua de Estado, usada pela chancelaria régia ao lado do latim. Enquanto os guerreiros procediam à ocupação militar, os monges efetuavam a penetração cultural. O século XII assiste a um grande desenvolvimento das ordens monásticas, que coincide com o importante movimento de reforma. Os cluniacenses e os cistercenses tendem a tornar-se vastas organizações internacionais. Ao mesmo tempo que avança para sul, Dom Afonso Henriques protege a Ordem de Cister e funda, em 1152, o Mosteiro de Alcobaça, que rapidamente se torna o principal foco da cultura monástica portuguesa. Os conventos beneditinos, como o de Lourvão, anteriores à reforma monástica ou vivendo à margem dela, entram em declínio. A cultura monástica e o culto da poesia na corte dos reis são as primeiras manifestações culturais de uma classe dirigente portuguesa. A cultura clerical. Para compreendermos o seu papel, precisamos de recordar que na Europa medieval há dois mundos culturais que vivem lado a lado, mas separados. Uma cultura erudita, internacional, eclesiástica, cuja língua é o latim, e uma cultura em língua vulgar, acessível aos iletrados, local, em certo sentido, popular. A primeira é constituída por obras de caráter teológico, místico e didático, comentários dos santos padres, tratados de teologia, gramática, retórica e dialética, coleções de direito canónico, vidas de santos, sermões, livros litúrgicos, hinos e poesia religiosa. Esta literatura, chamada médio-latinística, tem por veículo a organização da Igreja, em especial os conventos. É aproximadamente idêntica em todos os países integrados pela Igreja Católica Ocidental. Os mosteiros de Alcobaça e de Santa Cruz de Coimbra são os principais centros de cultura médio-latinística em Portugal. Dada a insegurança da vida medieval e dado, por outro lado, o processo de reprodução de livros, por cópia manuscrita, só no remanso dos conventos era possível uma atividade cultural continuada e assídua. A cultura literária era, pela força das circunstâncias, um monopólio sacerdotal. Destinada à instrução do pessoal eclesiástico, a literatura clerical não se difundia entre as massas, a não ser indiretamente, por influência do sermão e do canto litúrgico. A sua contribuição para a literatura portuguesa consiste principalmente em algumas traduções de vidas de santos e de milagres, séculos XIV e XV, como a vida de Maria Egipcíaca, também chamada Thaís, a vida dos santos Barlaão e Josafate, visão cristã da história de Buda, e a visão de Túndalo, descrição de uma viagem ao inferno e ao paraíso. A cultura jogralesca. Muito maior importância na criação de uma literatura nacional teve a cultura laica, em língua vulgar, para um público iletrado, ou quando muito, de poucas letras, destinada à diversão e ao recreio, às romarias ou às festas palacianas. É nesta categoria que se incluem a literatura romanesca e a poesia. Ao contrário da cultura monástica, tem esta um caráter local, comunica-se por via oral e por isso é rítmica ou versificada. É divulgada por jograis, artistas ambulantes que aprendiam um repertório de poemas e o levavam aonde quer que pressentissem prémios e presentes, festas, bodas, torneios, fazendo-se acompanhar com música e espetáculos variados. Os jograis podem considerar-se os criadores das literaturas modernas, mas já no século XIII se tende a ultrapassar a fase da literatura oral, o que se revela sobretudo na compilação de cancioneiros de versos líricos e na redação de enormes romances de cavalaria em prosa. Em Portugal, a atividade dos jograis deu lugar ao surto de uma poesia lírica, conservada nos chamados cancioneiros primitivos, da Ajuda, da Biblioteca Nacional e da Vaticana,
e de uma poesia épica, cujos vestígios se encontram nas Crónicas Breves de Santa Cruz de Coimbra. O lirismo galego. Data provavelmente de 1189, a mais antiga das poesias dos cancioneiros, atribuída a Pai Soares de Taveiró. Esta data, porém, não marca o início do cultivo da poesia na região galega e portuguesa. Supõe, pelo contrário, a fase já adiantada em que o lirismo tende a ser cultivado e escrito pela nobreza da corte. Uma longa tradição oral, divulgada por jograis galegos, precedeu a compilação das poesias nos cancioneiros, realizada no final do reinado de Dom Afonso III, época do manuscrito do Cancioneiro da Ajuda. Pelas suas características rítmicas e pelo ambiente social que evocam, algumas cantigas remontam certamente a um antiquíssimo passado, anterior à fundação da nacionalidade. É o caso das cantigas de certa estrutura rítmica que ainda hoje, no distrito de Bragança, se chamam retornadas, também denominadas paralelísticas, por serem constituídas por duas séries de estrofes paralelas. Cada série é formada por duas estrofes, só diferentes nas palavras terminais, que mudam a rima conservando o sentido. Cada estrofe é formada por dois versos, dos quais o segundo se repete na série seguinte, de maneira que nesta as estrofes têm um verso novo e outro repetido. Cada uma delas é seguida de um estribilho, que devia ser cantado em coro. A rima é apenas toante, de vogais. Mi madre velida, vou-me lá baila bailia, do amor. Mi madre loada, vou-me lá bailada, do amor. Vou-me lá bailia, que fazem em vila, do amor. Vou-me lá bailada, que fazem em casa, do amor, etc. Este esquema, muito simples e quase inorgânico, que se reduz a um monólogo baloço, indefinidamente prolongável, sugere que as cantigas retornadas, ou paralelísticas, eram cantadas a duas vozes alternadas, exceto o refrão, entoado em coro. Algumas têm a forma de diálogo de uma rapariga namorada com a mãe, a irmã, as amigas, sempre acerca do amigo, de onde lhes veio o nome de cantigas de amigo, ou com este mesmo. Outras são monólogos de uma mulher enamorada. As cantigas de amigo, de forma mais simples, apresentam-nos em geral a mulher integrada num ambiente rural, na fonte ou na romaria, lugares de namoro, sob as flores do pinheiro ou de avelaneira, no rio, onde lava a roupa e os cabelos, ou se desnuda para tomar banho, na praia, onde aguarda o regresso dos barcos. Inspira-as em geral uma desenvoltura inocente de ar livre e fala nelas uma voz impessoal que apela para os sentimentos mais básicos e constantes da emotividade humana. Uma curiosa fraternidade com os bichos, as flores e as ondas deixa adivinhar uma mentalidade animista, mal tocada pela influência cristã. Este grupo de cantigas pertence certamente a um fundo muito primitivo, que se esconde sob as águas do tempo. Noutras cantigas é mais denso o ambiente doméstico. A moça canta enquanto torce o fio de linho. Sucedem-se as discussões com a mãe, que recebe o namorado e autoriza o namoro. Neste segundo grupo, menos primitivo, o ambiente é mais caracterizadamente burguês. A uma terceira camada, enfim, pertencem as cantigas de estrutura rítmica mais complexa, embora baseadas no esquema paralelístico. Aqui encontramos uma verdadeira dialética dos sentimentos, uma gama que vai desde o ciúme à coqueterie. Dispostos ordenadamente, os monólogos e diálogos em que se desenvolvem as situações comporiam um verdadeiro romance sentimental, antecipando A Menina e Moça, de Bernardino Ribeiro. A invenção literária, baseada numa notável penetração e experiência psicológica, é aqui o fator dominante. E já não a toada musical. O ambiente social não é já o campestre, mas burguês ou até palaciano. Não há mais familiaridade com as árvores ou com os bichos, e o amigo é por vezes um cavaleiro, que está em casa del rei, quando não é, caso aliás excepcional, o próprio rei, que pede as tranças da donzela. As cantigas de amor e a influência provençal. As cantigas paralelísticas mais simples são certamente as mais primitivas e as mais próximas da sua origem popular. Mas os trovadores da corte começaram por cultivar um género bem diferente e de inspiração mais literária e culta, as cantigas de amor. Seguiam nisto a moda provençal. Desde o começo do século XII, os trovadores e jograis da Provença, sul da França, espalhavam pelas cortes da Itália, França, Aragão e outros países uma poesia lírica
que pela subtileza psicológica, pela ductilidade, gracilidade e esplendor de ritmos e imagens e pela sua inspiração individualista, não tinham então paralelo na cultura ocidental. Os provençais foram os mestres de toda a poesia que veio depois deles, em especial de Dante e Petrarca. Precedidos de grande prestígio, os jograis da Provença estiveram também nas cortes da Península e eram conhecidos de nobres portugueses que viveram em França, como Afonso III e o seu séquito. É por sua influência que a nobreza peninsular adota o estilo da galanteria palaciana e o hábito de versejar. Com esta valorização e aristocratização do lirismo, beneficiaram os jograis locais da Galiza, que se viram, por sua vez, bem acolhidos e gratificados nos espaços dos reis e magnates. Facilmente, os jograis líricos galegos impuseram na corte a sua própria tradição, ajudados pela língua em que cantavam, muito mais acessível em Castela, Leão e Portugal, do que a língua dioque, usada pelos jograis provençais. É devido à voga dos jograis líricos galegos que a língua galega se torna a língua literária da poesia, na qual escrevem os seus versos todos os poetas das diversas regiões da península, que frequentam a corte de Afonso X, o Sábio, incluindo o próprio rei, autor de cantigas de Santa Maria. A influência dos trovadores e jograis da Provença veio assim dar foros de poesia palaciana a uma tradição jogralesca local, de origem popular, e a enxertar-se na cepa galega. Deste cruzamento derivam as características próprias das cantigas de amor, em que o senhor aristocrata exprime as convenções de amor cortês, divinização da mulher, constância tímida e submissa do amante, encarecimento do sofrimento de amor, etc. Numa linguagem um tanto artificial, esmaltada de termos provençais. Mas a influência da escola galega revela-se no facto de a maior parte das cantigas conservar o refrão da poesia folclórica e até um paralelismo atenuado. Os trovadores peninsulares não se encontravam preparados para assimilar a riqueza psicológica e estilística dos provençais e tendem a exprimir uma emoção ainda difusa num ritmo repetitivo e obsessionante, baseado no paralelismo. Quase não conhecem as imagens. De exclusiva influência provençal são, no entanto, as pastorelas, que têm por tema o encontro de um cavaleiro com uma pastora. Algumas descrevem uma paisagem matinal, onde se esvai um cantar de amigo, deixando um eco penetrante no coração do cavaleiro. Com os jograis galegos entrou na corte o interesse pela poesia folclórica, que constituía o fundo do seu repertório e a que já nos referimos. Muitas cantigas assinadas por trovadores são evidentemente recolhidas ou adaptadas da tradição popular, como sucede a grande parte das cantigas de amigo, atribuídas a Dom Dinis.